Buenos dias, diretamente de Zumbilândia, a TV Costa da Lagoa para o Brasil e para o mundo. Hoje vamos explanar os pontos que mais interessam nessa perseguição política orquestrada por essas vadias políticas invasoras de comunidade, com ideias imbecilizantes retiradas do Fórum de São Paulo. Da onde vem toda essa confusão instaurada na nossa família? Vem do Fórum de São Paulo. Por isso que eu chamo elas de vadias políticas, porque tem uma origem. E ontem, na reunião, elas estavam falando exatamente isso. E nem fazem questão de esconder. Eu, diretamente da minha laje, cuidando do jardim comestível, pude ouvi-las. Eles vão ficar nisso. Eles vão ficar nessa conversinha boba. Assim, estavam pasmas que elas não vão conseguir depois das notícias falsas, elas precisam de vítimas. Elas não precisam de um baleado, elas precisam de um morto, elas precisam de algo pior. É assim que funciona o desnível da sociedade das politiqueiras baratas, que orquestram toda a maldade, a perseguição política e todas essas coisas que eu tenho denunciado. Então, elas trabalham para algo como o Fórum de São Paulo, paralelo aos seus partidos, como se fossem agentes secretas do sistema. Por isso que elas têm tanta necessidade de ir na televisão demonstrar que elas são buenas, são pessoas maravilhosas, que estão sendo perseguidas pela família, igual o show business da bandida aquele dia. Meu Deus, há 5 anos ela é perseguida pelo Renato. Que o Renato vai querer perseguir um couro seco daquele responsável que nunca foi capaz de cuidar nem da própria vida, da própria saúde, que dirá de se meter na vida dos outros? Mas elas agem sobre isso, em vez de ver o que é um profissional, um closer em tecnologia e fazer qualquer coisa deste calibre para cuidar das suas vidas, elas ficam interditando a nossa vida. Exatamente como fez ontem o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não disse que eles eram a pedido do Aurélio ou eles eram a pedido de outro promotor. Eles também poderiam estar ali pelo conluio político. Aí a gente ligou para perguntar, quem teria incitado isso e descobriu que o fórum está até dia 22 em recessão. Descobriu que isso é uma ação orquestrada desse grupinho que está dentro das instituições de Santa Catarina, defendendo o Fórum de São Paulo. Descobrimos que é uma ação paralela, que é dentro das instituições, por isso a necessidade daquela mulher fazer aquele teatro, como eu postei, dizendo a pergunta, ela só queria o foco naquela pergunta, ela foi específica na pergunta. Aí quando eu falei que tinha os boletins de ocorrência correspondente ao resto, que é o que me interessa, não é o que interessa para eles, é o que interessa para nós, não é o que interessa para eles, é o que interessa para nós. E que meus filhos, minhas regras, eu nem gritei lá da laje isso, sobre os meus filhos, minhas regras, eu estava assim, numa paz descomunal, não sei de onde veio. Talvez a dor que a gente sente quando a gente está com dor física, não dor emocional, dor na pele, nos traz esses momentos assim deslumbrantes. E a gente vai precisar um projeto nacional libertário, para se libertar de tudo isso. E o projeto nacional libertário não é acreditar em canalhas deploráveis da política que venderam para um projeto de vacinas,
venderam o brasileiro para um projeto desse de experimentos. Não é acreditar nesses canalhas a solução dada para o nosso país, não é, de maneira alguma. Sim, a solução é enfrentá-los da maneira que eu enfrentei ontem parte deles. Eles querem que o cidadão de Santa Catarina cumpra as obrigatoriedades e eles estão cumprindo com eficiência as diligências do Estado. O Estado maior, ele tem que abraçar a sociedade civil como o grande papai Estado, e não é isso que ele tem feito com a nossa família. Por isso, tanta revolta, tanta indignação e tanta raça e tanta força da família para combater essas canalhas. A menininha que eu disse ontem, a menininha não é uma menininha, é uma vadia política que estava ali, deplorável, para saber o que estava acontecendo, para tirar a fatia dela. Provavelmente ela já estava sabendo, como outros vizinhos também já estavam sabendo. Por quê? O objetivo das professoras maconheiras é reforçar as denúncias. Elas reforçarão sempre a denúncia que tem uma criança fora da escola delas, do conluio delas, da dominação delas. Porque não é possível botar o meu Mateuzinho, a nossa joia, lá no meio de todas aquelas pessoas que fizeram todo o mal contra a família, como sempre essa canalha bandida que passou aqui ontem, como se fosse uma menininha inocente, que não tivesse arrancado meus cabelos, não tivesse feito todo o orquestrado, a chefe, o comando disso aqui é o que eu estou denunciando, Fórum de São Paulo. Agenda bolivariana. Não podemos perder o nosso direito de dizer as coisas como elas são. Existe uma agenda bolivariana sendo aplicada em Santa Catarina. A lei de combate aos grupos stalking foi instaurada exatamente para combater isso. E não está sendo feito. Por que não está sendo feito? Qual é a motivação financeira? Segue o dinheiro e descobrirá os nomes. Qual é a motivação financeira que impede juízes, que impede promotores de agir com eficiência jurídica relativo a essa quadrilha que inclusive persegue juridicamente nossa família? Como podem bons juízes permitir que esses canalhas façam essa perseguição deplorável? Ocasionada pela promotoria pública, está explícito o que eles disseram ontem ali. Eu já disse ontem no vídeo que para nós é caso encerrado. Somos inegociáveis. A partir do momento que o Estado não vai investir o seu dinheiro para indenizar o ostracismo, por bem, ele vai indenizar por mal, porque nós vamos continuar, nós vamos para a Corte Internacional, porque os nossos direitos básicos foram tirados por vadias políticas dominadora de fonte de água, criadora de projeto de favelização, de invasão de território preservado, principalmente a invasão dela. E o capacho, ela arrumou mais um capacho que está aí brigando com a mulher expulsando ele de casa, mostrando que ela manda. Por quê? Porque vê o homem se aliando com as putas, com as bandidas. Ela pensa o quê? Deu pra mim, eu tô toda linda, né? Tô toda assessorada, vou querer ficar aguentando um inútil desse que foi capaz de fazer serviço sujo junto com a bandida picadeira de cano. Que mulher que vai querer um homem que anda com um asco desse? Tá certa a mulher, tá certa essa mulher. Homem desse calibre, sem bagas, deprimente, ainda vai se gabar nos trapiches. Foi se gabar que ele foi lá e fez a primeira picaçada, a primeira bagunça com a nossa água foi ele que fez em conluio com essa mulher deplorável,
que não é a mulher dele. Veja bem, que não é a mulher dele, que é os conluios, como eu tenho demonstrado em outros vídeos. Então, essa deplorável, que é a chefe de toda a porcaria que acontece aqui, que gosta de viajar bastante para alguns lugares auspiciosos para esses encontros políticos, ela colhe o marido dessas mulheres que não têm o cérebro forte como o meu para enfrentar, mas elas estão aprendendo. Eu fico feliz de ver que elas estão aprendendo. Ou anda na linha ou é fuera. Tem que ser assim. Tem que interagir com o homem. Grandes mulheres fazem grandes homens. E mulheres deploráveis fazem capacho, idiota, retardado, que não é capaz nem de defendê-las, que dirá de defender outra mulher. Mas, enfim, elas perseguem, elas são maníacas políticas, maníacas psicopata. Estava aos 4 do Conselho Tutelar, a maníaca psicopata estava atrás deles ontem. Ou vocês acham que ela passou ali por acaso? Que ela botou o vestidinho de boneca para passar ali por acaso? Para mim, vir aqui fazer uma notícia e ela dizer que eu tenho muito ciúme daquela coisa tão linda, aquele monstro tão lindo, capaz de fazer algo como isso, e ainda dizer que eu não sei conversar, que eu fico de falação, que eu denigro umas pessoas tão boazinhas do lugar desse nível, como se eu não tivesse um monte de advogados locais que podem falar sobre isso e avançar muito sobre assuntos que precedem os fatos. Inclusive, ontem falamos sobre os casos de abusos de meninas que nunca foram denunciados e eram de conhecimento de todo mundo, de toda a comunidade. Aí o cabra safado que quer ser o prefeitinho do lugar, quer ser autoridade, estava de lesco-lesco com o abusador, lesco-lesco na sacada dele com o abusador. Que homem é esse? É um homem que tem baga? Não, é um homem canalha, deplorável. É um homem que faz o mesmo delito que o abusador faz, porque se acopla com ele para criar mais delitos, mais abusos. E eu estou falando de cunho sexual, sim. É deste cunho que eu estou falando. Então, essas supostas autoridades do lugar, cuidado com elas, que elas são muito perigosas. Por isso que eu tenho me empoderado, me colocado à disposição, que aqui na minha jurisdição essas autoridades não mandam nada. Aqui na minha jurisdição não entra esse tipo de autoridades, porque as mesmas que estão denunciando a minha família, me fazendo passar esse tipo de situação deplorável com essas instituições que elas mesmas infiltraram através do Fórum de São Paulo, elas mesmas infiltraram através do Fórum de São Paulo e dos seus capachos malditos, homens e mulheres funcionários públicos que se vendem por camarão e cervejinha. Essas mulheres não tiveram a capacidade de se colocar a favor de mim enquanto estava sendo espancada, da Carmen, que foi a mulher espancada e ostracizada da comunidade. Não foram capazes de denunciar esses abusos dessas meninas naquele período que são comentados. São visíveis. Exatamente como tudo que foi feito contra o menino, o meu amigo, aqui de trás, não pode ser mudado, nada vai trazer ele de volta. E essas coisas as canalhas querem abafar e não querem falar. Por isso que eles insistem em querer expulsar nós de qualquer maneira da comunidade. E aquilo que aconteceu ontem não foi um caso isolado, foi mais um dos programados fatos, incluindo esse promotor, certamente. Não sei que promotor que pediu isso, mas eles não estão em condição de pedir nada. Eles não estão em condições de fazer nada que não seja pagar o que devem para a família.
pelos atos inescrupulosos dos anos de 2010, 2011 e 2012, que se repetem nesses momentos agora, com o objetivo de ostracismo, medo, perseguição política contra a família. E nós não estamos dispostos a aceitar nada dessa gente. Hoje nós vamos estar fazendo um estudo intenso aqui na minha casa sobre anestesia e, além de os efeitos da anestesia na medicina, a gente vai fazer um estudo que colabora com algumas coisas que eles não usam para curar doenças. E nós conhecemos casos e mais casos de pessoas próximas que estão fazendo esse tipo de medicina com resultados excelentes, que é o que tem nos ajudado, que é o que nós iremos reforçar a partir de agora, nesses momentos que eles intensificam os ataques, que já era para estarem parando com isso, já que para nós é um caso resolvido, e pelo que a gente entendeu das deploráveis, elas manejam e planejam outros ataques deliberados que podem envolver assuntos como aquele que envolveu a quadrilha armada, se as autoridades de Florianópolis não tiver tomando as devidas providências em tempo hábil, usando a fatia buena de profissionais que atuam na justiça infantil da capital, e entendendo que os motivos que levam a família a se afastar da comunidade em si e das fofocas stalking dos conluios é para a proteção dos meninos e para isso não afetar o desenvolvimento deles, psicológico e físico, mediante ataques que podem espancá-los, podem roubá-los, tantas outras coisas manejados também pelas instituições e demonstrados que os ataques são iminentes, que eles existem. Eu não sei nem como que eu e o Renato aguentamos tantas coisas. É porque nós somos muito focados nos objetivos de onde vamos, para onde vamos, o que queremos, senão não aguenta. Entra num estado de fuga, se não for um guerreiro muito forte. Essa canalha chamada Nailde Maria Marques, que insiste em se sentir muito importante e muito forte, que queria ver eu falando da laje para usar isso contra mim através do seu advogado, chave de cadeia, advogado Hollywood, que acredita nas mentiras delas, diferente de mim, que faço a explanação com provas e comprovas de tudo o que estamos demonstrando, inclusive nas corregedorias e no Conselho Nacional e Conselho Internacional de Justiça, se for necessário. Se não tiver uma ação eminente das autoridades, e não é uma ação contra a família, é uma ação em favor da família, a gente vai levar isso para uma corte latino-americana, mediante os objetivos de traficar nossos filhos. Nada do que a gente faz é suficiente para esse público deplorável de juízes entender que isso é um caso resolvido para a família, que nós não vamos cair nas contendas de agenda internacional totalitária, que nada tem a ver com Santa Catarina, que nós não obedecemos o Fórum de São Paulo, não obedecemos projetos deploráveis para a América Latina, que nós não obedecemos partidos e muito menos qualquer coisa deplorável que tenha invadido as instituições, que seriam instituições para estar nos protegendo desde o dia que a picadeira de cano picou todos aqueles canos, e ter usado a força para vir botar ordem no conluio deplorável de pessoas ostracistas da comunidade Costa da Lagoa, incluindo o seu Alain, que ele se diz o prefeitinho da cidade.
querendo trancar caminho, querendo trancar a saída de praia, fazendo conluios com pessoas que conversam com a família. E depois vem aqui na porta de casa pedir serviço e querer ser bonzinho? Lembra da história do guincho, Alain? As pessoas são o que são. Nós somos o que somos. Nós mostramos para a sociedade quem somos. Nós defendemos a legítima defesa. Nós vamos se defender dessas canalhas deploráveis que montaram a quadrilha do boletim de ocorrência, montaram uma quadrilha do boletim de ocorrência baseada nas decisões do Fórum de São Paulo para invadir isso daqui, esse pedaço de paraíso com projetos de favelização, tirando a autonomia de pessoas nativas que vivem aqui há muito tempo, com ideias furadas que não servem para nada. Só para uma coletividade tóxica, para essa drogadilândia, para fomentar as drogas circulantes, as extorsões. Aqui tem muita extorsão, muita extorsão. E depois elas dizem que o trabalho sano do pai de família, quando ele vai fazer um serviço natural e colocar o seu preço, é que é a extorsão. Isso é uma das comprovas que elas fazem a extorsão, que elas fizeram ele trabalhar de graça, mantendo água nas suas casinhas por mais de 2 anos, e depois de fazer aquela patifaria e dizer que a floresta é dela, que é tudo dela, que a fonte é dela, quando não é capaz de cuidar nem o seu traseiro. É claro que nós não vamos mais fazer nenhuma contenda com esse tipo de gente, mas não estamos livres de novos ataques. E é explícito que temos que nos defender a partir do momento que vão afetar nossa jurisdição, vão afetar nossas crianças, que são capazes de vir debaixo de um poste e defender o quê? O que eles vieram defender? Os comandos extraoficiais das drogas circulantes. Por isso que eles tiveram apoio. Que apoio que eles tiveram? Para quem que o namoradinho da Vitória trabalha? Que era a única pessoa que não era aqui da costa que estava envolvida. E o tal do Tonteria, o tal do Fábio Tonteria, não sei se é Fábio o nome dele, mas é o Tonteria, que depois, o que vocês meteram nós aí, vocês não contaram. Claro que namoradinho da putinha maconheira não contou toda a história. E gostaria muito que agora essas pessoas, esses empresários da área das drogas circulantes punissem as mentirosas e me deixassem em paz. As confusões, os conflitos sociais, as zonas de atuações, as craquentas, elas precisam ter o quê? Elas precisam ter o injetável, as cheiradeiras de cocaína precisam ter o pó, então elas vão perseguir isso a todo vapor. Agora, existe uma regra dentro dos que fabricam e vendem isso, que eles não querem isso para os filhos deles, e também não querem para os meus. Não querem. Esse é o grande dilema da família. E as pessoas daqui, como elas têm hábitos de muitas fofocas, assim que expor as crianças a eles vão manter os mesmos tipos de atitude que eles sempre mantiveram. Então, a nossa convivência tem que ser selecionada, diferenciada, como eu estou fazendo. As crianças têm que serem inculcadas, colocado na cuca delas as coisas boas, até elas ter condições de lidar com esse tipo de canalhas e dar boas lições em adultos imbecis. E elas têm as pessoas que elas convivem que não são adultos imbecis e que têm ajudado a colocar coisas boas na cabeça delas. E não me interessa o que pensam essas instituições. Eles deveriam focar em revisar a escola, revisar as professoras, revisar os conluios. Isso é trabalho para eles. E deixar a família em paz. Porque depois eles não dão conta quando começam os ataques na saúde,
Eles não dão conta. Foi isso que aconteceu conosco no processo da leucemia fulminante. Não deram conta. Tentaram tudo o que tentaram, não sabiam nem o que estavam fazendo. E por isso, tanto investimento da minha parte e da parte do Renato em cuidar desses assuntos. Somos praticamente uma universidade ambulante paralela a esse mundo oferecido como oficial. Somos os diferentes e os diferenciados e não vamos cair na contenda do Estado. Como eu disse em outros momentos, podemos colaborar, mas não é escutando nada de vocês, é oferecendo o que nós conquistamos para vocês. Agora, vim aqui com um conselho cheio daquela perguntinha focada. Isso é pura programação preditiva, que é ensinado nesse Fórum de São Paulo, que não é nada mais, nada menos do que o grande, que eu estou denunciando, totalitarismo mundial, que se primeiro faz o domínio da América Latina, com essas gangues de programações preditivas, de ataques à família, ataques às pessoas que não concordam, roubos e tudo mais, e depois se junta ao grande grupo que vai defender a religião única e o dinheiro único. Essas são vocês, que estão querendo um querer-quer fixo para ficar fumando o seu baseadão o dia todo sossegada, sem se preocupar com nada. E não admitem quem é trabalhador e é contra isso. Nós somos contra essa coisa de dinheiro único. Somos contra isso. As instituições não conseguem nem recapitular os danos que estão sendo feitos para famílias através da saúde e da educação para indenizá-los. Agora vão querer vir com essa conversa mole de dinheiro único para justificar? Sim, nós estamos apoiando o dinheiro da pesquisa, nós estamos apoiando as tecnologias que não são desse mundo. Nós estamos apoiando tudo isso daí. E não estamos apoiando dominadores. Estamos apoiando a liberdade e não a libertinagem. Esses somos nós. O que são os outros que nos atacam? São do conluio. São dos partidos. Estão mamando no salário público e não criam nada de bom. Não criam nada de bom, porque se criassem algo de bom, estariam muito mais interessados em causar algum tipo de efeito na família, algum tipo de efeito que viesse a colaborar e não viesse a dividir e causar mais contendas, mais perseguição. Por isso que a conversa acabou. Acabou a conversa contigo, Jorginho, com o teu Estado absoluto, teu Estado totalitário. Não vamos olhar para as diferenças. Vocês é que têm que provar as diferenças. Não vamos ver diferença. Vamos tratar vocês como seriam tratados todos aqueles que implantam o totalitarismo. Por isso que eu falei ontem. A conversa acabou. De qualquer maneira, eu vou prestigiar a juíza com esta caneta. Ou o juiz da infância que estiver lá, mas é para a clareza mental deles. E não para seguir a doutrina positivista, sendo usada de má fé, sendo usada para seitas com o objetivo de manter as coisas como sempre estiveram sendo nos últimos 30 anos, para fortalecer o globalismo internacional e não para fortalecer os pequenos grupos diferenciados, que é os que contribuem com a economia, com a sociedade, que é quem faz esse país girar. Pessoas assim não têm ajuda para eles. São sugados pelo Estado como se fosse um soprador, um sugador. É assim que fazem. Sobre essas professoras aí, que eu não quero elas na minha vida, eu tive todas as experiências suficientes e os registros
das experiências decadentes delas, amputadas nos filhos. Eles absorvem, eles são máquinas orgânicas que absorvem isso e não queremos. E eu sou a máquina orgânica detestada pelo Estado, eles não querem que tenha mais crianças como os meus. Então a guerra é sem limites. Sem limites. E só pessoas conscientes são capazes de parar com essa porcaria instaurada e pegar realmente quem está aliado com os grupos de terrorismo. Que esse seria o objetivo maioral de todas essas instituições, principalmente do tal Conselho Tutelar. Proteger as crianças desse terrorismo desacerbado, dessas mulheres fingidas de mulheres enquanto são boas terroristas bem treinadas por gangues bolivarianas. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.